Hoje é dia de podcast no portal 071 News. No 5º episódio da primeira temporada da série Planejamento de Carreiras em Perspectiva, vamos refletir sobre o assunto com o filme Fome de Poder. Dessa vez, o professor Leonardo Campos trouxe considerações sobre o planejamento de carreira nessa narrativa, com foco na importância da persistência, inovação, empreendedorismo, planejamento estratégico, bem como a necessidade de pavimento de uma trajetória profissional com a integração e valores morais. Além dessas pontuações, nosso podcast traz impressões dos estudantes da disciplina Planejamento de Carreira da UniFTC, indivíduos também que contam suas experiências com a narrativa ficcional em associação com tópicos trabalhados em aula. Narrado por Ronaldo Anunciação, estamos diante de mais uma empreitada de aprendizagem. Ouçam, aprendam, reflitam e compartilhem essas ideias. Combinado? Em Fome de Poder, acompanhamos a biografia do vendedor Ray Kroc, um homem que descobre um restaurante de fast food operado pelos irmãos McDonald, no sul da Califórnia, no final dos anos 50. Impressionado com a velocidade da cozinha e com o potencial do empreendedorismo, o ambicioso comerciante faz de tudo para assumir o controle do negócio, criando um icônico e bilionário império. Professor Leonardo, conta para os nossos ouvintes as principais lições que podemos aprender com o filme Fome de Poder. As lições, Rony, como a gente sabe, são várias. É um filme que trata de questões sobre empreendimento, sobre inovação também, mas fala também de questões sobre moral, sobre ética, que a gente vai falar inclusive mais adiante aqui ao longo do nosso podcast, né? Dentre as questões básicas que eu queria trazer para vocês é o seguinte: a importância de conhecer muito bem o produto e seus clientes. A ideia de que seu produto final ele pode não ser exatamente o diferencial. Então, no caso dos irmãos McDonald, a comida era boa, mas não era uma coisa do outro mundo, não. O diferencial era a rapidez na entrega do pedido, algo que se tornou único naquela época e também acabou se tornando uma referência depois para as redes de fast food, com o mundo cada vez mais vertiginoso, globalizado, com tudo muito dinâmico, rápido, avanço tecnológico. Esse segmento também ele precisou se adaptar às necessidades do consumidor. Outro detalhe também bem interessante é a importância do protótipo, dos testes. Um processo científico quase, dentro deste esquema. É você analisar processualmente, fazer testes, observar aquilo que dá certo, aquilo que não deu tão bem, aquilo que pode melhorar. Outra questão também que o filme nos ensina é que a clientela ela pode não estar preparada para as ideias inovadoras. Então, a ideia da persistência, que é uma característica do Ray Kroc. Sacrifício. O empreendedor ele nunca está contente, ele vai estar sempre fazendo sacrifícios, empréstimos, negociações, coisas que inicialmente não são tão favoráveis, mas que com o tempo ele vai precisar desenvolver. O inovador ele não necessariamente quer dinheiro sempre, mas ele sempre quer algo mais de seus negócios, ele quer crescer com sua marca, crescer com o seu nome. É preciso também ver além da empresa, enxergar o impacto que ela tem na sociedade. Então, o que você está ofertando para o consumidor? Neste caso, o que você para a empresa ou você para o seu negócio está ofertando em termos de serviço. Sucesso também ele não enxerga idade e nem analisa necessariamente currículos vastos. O Ray ele tinha 52 anos, então ele se tornou o auge da riqueza, digamos assim, praticamente nos 60. A gente não vai tomar isso como um padrão, mas a gente pode trazer isso como uma reflexão. Outra coisa importante para não haver as questões de impactos morais e falta de ética também é a questão de você encontrar sócios que tenham a mesma visão que você. Senão, a pessoa acaba, parceiros de trabalho, ninguém vai pensar igual, de forma homogênea, Tem as identidades, tem as preferências, tem os gostos, tem também a visão de mundo de cada um e o que a pessoa traz também de arcabouço, de histórico. Mas você precisa dialogar com pessoas que estejam na mesma sintonia. Essa, para mim, foi uma das maiores lições do filme. Ser também um bom orador, ter carisma para poder mostrar esse diferencial. Outra coisa importante também, a depender do seu negócio, é ir para as ruas, sair do escritório, ou seja, fazer pesquisa, conhecer outros caminhos do seu segmento de trabalho.
abraçar os talentos que estão ao seu redor e não ter exatamente apenas uma boa ideia. Eu tenho uma boa ideia, sim, mas você precisa executá-la. Ainda em tempo, um dos tópicos trabalhados em suas aulas com o filme analisado é a questão do poder da persuasão. Lembro como participante de uma polêmica estabelecida num evento em que você refletia o filme Fome de Poder. Ao explicar o conceito de persuasão, algumas pessoas entenderam o tópico como manipulação, algo visto de maneira negativa. Há diferenças? Persuadir, então, seria o mesmo que manipular? Verdade, Rony. Há muita confusão em relação a isso, né? A persuasão, ela é o quê? Ela é a arte do convencimento. Com a persuasão, uma pessoa ela consegue influenciar as outras usando recursos lógicos, racionais, e permite que o interlocutor concorde ou até mesmo mude de ideia diante de determinada situação. O que a gente precisa entender é que manipulação e persuasão são coisas diferentes, né? Persuadir, ele vai além de simplesmente fazer com que alguém faça alguma coisa do jeito que você quer. O poder de persuasão, ele está na área da ética do trabalho, na conexão emocional, e traz argumentos, evidências que são acionados para que o outro, ou os outros que precisam ser persuadidos assim, né, aceitem uma ideia ou atitude, ou até evitem algo. O que a gente tem que pensar nisso é que o ato de manipular ele é unidirecional, ou seja, a pessoa manipulada ela não leva nenhuma vantagem nisso. É um controle feito sobre alguém com a intenção de apenas uma parte levar vantagem. Isso a gente pode ver muito constantemente em Fome de Poder e trazendo já para o nosso contexto do planejamento de carreira, né, ser persuasivo no ambiente de trabalho é você ser uma pessoa confiante, ser também uma pessoa objetiva. Então, confiante é aquela pessoa que domina o assunto, não é um discurso vazio. Ser objetivo também é aquela pessoa que seleciona prioridades, filtra fatos, evidências e dados, é direcionada. Tem também controle emocional, a gente falou de inteligência emocional em Pegando Fogo no podcast anterior. Tem também a escuta ativa, desenvolver a empatia, usar sim da linguagem corporal, da inteligência emocional, que eu já falei por aqui, a técnica também da repetição, né? Uma estratégia retórica em que você envolve aquela pessoa, o grupo a ser persuadido dentro daquela temática. Então, pensar que há diferença entre uma coisa e outra, né? O que as pessoas confundem muito a persuasão com a questão da manipulação. Professor Leonardo, como falávamos nos bastidores, esse parece ser o podcast das dicotomias. Agora, uma pergunta igualmente importante: inovar e empreender são a mesma coisa ou tópicos temáticos distintos? Eu vou tentar, Rony, ser bem breve, né? Porque para o nosso podcast não ficar muito extenso. E nós temos detalhes sobre essas informações também em nossa aula, em nosso slide, em nosso texto que acompanha também o podcast do site. O que a gente precisa entender é o seguinte, que o empreendedorismo ele se refere à habilidade que o empreendedor tem para solucionar problemas, gerar oportunidades, criar soluções e investir na criação de ideias relevantes para seu público e sociedade. A inovação ela está ligada ao ato de desenvolver algo que se diferencie do que já existe no mercado. Dessa forma, a habilidade de inovar requer que o profissional saia da sua rotina de conforto e aproveite as necessidades de seu público, criando tendências e soluções, gerando assim uma mudança na vida dos consumidores. A importância da inovação para a empresa, no caso, é que ela possibilita que seu negócio reconheça as oportunidades geradas através do aperfeiçoamento, do alcance de novos mercados, parcerias realizadas e o aumento do valor da marca também. Para ser um bom empreendedor, interessante que a pessoa tenha autoconfiança, ou seja, acredita no próprio potencial, tenha coragem também, não tenha medo do fracasso, que é algo que pode ser inevitável, seja uma pessoa também persistente e que tenha otimismo. E sobre inovação, uma coisa importante que pode auxiliar é o estudo dos concorrentes, os objetivos bem traçados da empresa, ou seja, a gente estiver falando de um indivíduo, desse indivíduo dentro do mercado de trabalho, ter uma base de referência, ser uma pessoa que se estimula, que busca a criatividade, que é focada e que está sempre passando por processos de capacitação.
Antes de passarmos a palavra para os nossos estudantes de planejamento de carreira convidados para o penúltimo podcast desta temporada, deixe uma pergunta enviada por um de nossos ouvintes, lá na ocasião do primeiro material dessa série, a questão moral. Como é um tema que se encaixa no debate empreendido aqui, explica para os nossos ouvintes a inserção dessa temática. Agir dentro de princípios morais é o mesmo que ser conservador? Essa resposta ela é muito polêmica, mas ela é muito básica, é muito objetiva, e vou ser bem direto aqui. A moral é o conjunto de normas de conduta de uma sociedade. Já o moralismo é aquele processo que a gente tenta impor aos outros os nossos valores. A moral, ela se refere, gente, ao conjunto de normas, princípios que se baseiam ali em uma cultura, um grupo social específico. Já a ética é o estudo e reflexão sobre a moral, e que nos diz assim, mais ou menos, basicamente, como viver em sociedade. A moral, ela tem um processo de formação, ou seja, pelos hábitos, pela forma de encarar a vida, pelos costumes de um povo. A moral é o conjunto de regras que orientam o comportamento do indivíduo. Como eu já falei, dentro de uma sociedade, ela pode ser adquirida por meio da cultura, da educação, da tradição, de elementos também do nosso cotidiano. Então, entender essa linha aí, que existe uma linha divisória muito clara, é muito importante, principalmente para a gente pensar as discussões aqui sobre fome de poder, Se nós temos um personagem amoral, se esse personagem ele é ético ou não, se ele age dentro de determinados princípios. E a gente sabe que o filme trabalha com muitas questões sobre empreender, inovar, sobre postura visionária, mas ao mesmo tempo, neste processo de construção de sua trajetória, o Ray Kroc ele abandona alguns princípios éticos e morais e ele acaba sendo desonesto, extremamente arrogante, enfim, ele se perde dentro do seu processo. Ele se perde, mas ele vence, inclusive, as batalhas que ele estabelece. Então, só para a gente amarrar aqui, o moralismo, a diferença aí, ele corresponde à tentativa de impor os nossos valores sobre os valores dos demais, que fazem parte de um grupo. Então a gente se torna moralista quando a gente considera os nossos valores como universais e nós passamos a julgar os outros a partir desses valores que são dogmatizados. Desta vez, os estudantes de planejamento de carreira da UniFTC também apresentam seus pontos de análise desta narrativa, trabalhada em aula pelo professor Leonardo Campos. Vamos conferir o que essa galera tem para trazer de contribuição? Olá, meu nome é Kézia Mendes e estou cursando Administração na UniFTC de Vitória da Conquista. O que mais me chamou a atenção no filme Fome de Poder foi a persistência de Ray Kroc, por conta de que, mesmo ele não tendo uma boa reputação, mesmo ele não sendo bem visto dos empresários e tudo mais, quando ele viu o McDonald's pela primeira vez, ele falou, vou tentar. E deu o primeiro passo. Apesar de muitas dificuldades, ele deu o primeiro passo, que foi o mais difícil, o mais importante, Ele não teve medo de se arriscar, ele persistiu, e essa é a diferença que eu vejo entre ele e os irmãos. Por conta, apesar dos problemas que ambos tiveram, os irmãos meio que desistiram na metade do caminho. Já ele não. Ele falou, eu tenho um objetivo e quero chegar naquele objetivo. E ele realmente chegou. Que mesmo não sendo ele o criador da McDonald's, ele foi legalmente o presidente da McDonald's. Então, o que eu tiro assim pra vida é que a gente nunca deve desistir de tentar por medo. Porque são nessas horas que vem as dificuldades, vem os obstáculos, que vem também as maiores oportunidades que nós vamos ter na vida. E se a gente deixar passar, a gente perde essas oportunidades e que vão nos direcionar a caminhos melhores futuramente. E é esse o comentário que eu deixo aqui no podcast. Olá, eu sou Nívia Marcela, estudante de administração na UniFTC de Vitória da Conquista, e irei contar um pouco sobre o filme Fome de Poder e o que eu pude tirar como lição da trama. O filme conta a história de como os irmãos Dick e McDonald's criaram um novo conceito de fast food com uma linha de montagem inovadora e revolucionária para a época.
fazendo com que o pedido ficasse pronto em até 30 segundos. Isso fez com que Ray Kroc, o protagonista, que vendia sem muito sucesso máquina de milkshake, visse muito potencial nesse sistema inovador dos irmãos e se propôs a representar a marca. Apesar de ser um filme polêmico de certa forma e haver algumas controvérsias ao longo da ascensão do McDonald's, ele nos passa lições positivas que podemos levar para a nossa vida e aplicar em nossa carreira também. O ponto principal que eu captei foi a persistência do protagonista Ray Kroc. A palavra persistência foi muito utilizada por ele no filme e sempre em seus discursos ele colocava isso como algo primordial, algo essencial para o negócio. E ele foi de fato um exemplo de persistência, e é claro que suas atitudes não foram exatamente corretas ao longo do filme, porém é incontestável a sua vontade de ter sucesso. Ao longo da vida inteira, Ray tentou diversos negócios que fracassaram um após o outro, até que com quase 60 anos, depois de muito tentar, muito persistir, ele encontrou o McDonald's e conseguiu fazer fluir. Diversas cenas do filme mostram momentos onde tudo iria dar errado e ele não desistiu, conseguiu encontrar soluções para fazer dar certo, principalmente na negociação com os irmãos McDonald's, onde eles sempre negaram e Ray não desistiu em momento algum de levar para cima aquele negócio, aquele projeto que ele tinha em mente. E ele viu nos restaurantes dos irmãos a oportunidade de chegar onde ele queria e, apesar de não possuir uma conduta correta, no meu ponto de vista, ele persistiu até conseguir criar um grande império, que era exatamente o que ele buscava. Então, a lição que eu tiro desse filme é a persistência do personagem em correr atrás e fazer acontecer aquilo que ele buscava e tinha em mente. Apesar de ter fracassado várias vezes no passado, ele nunca desistiu e mostrou que não é necessário ter um passado de sucesso para ter um futuro de sucesso. Meu nome é Alan e eu sou estudante de administração da UniFTC de Vitória da Conquista. Irei falar um pouco sobre o filme Fome de Poder. Nele, a gente acompanha o vendedor, Ray Kroc, que descobre um restaurante de fast food operado pelos irmãos McDonald's no sul da Califórnia, ao final dos anos 50. Durante sua jornada, é possível identificar sua ambição após ele fazer uma parceria com os irmãos e proprietários. Logo notamos a referência ao filme. É inovador o modelo aplicado na lanchonete. Após um longo planejamento e efetuarem muitos estudos e testes para que sua cozinha fosse o mais rápida possível, sem perder a qualidade no produto final, definindo metas de entregar lanches em 30 segundos ou menos, o que para a época era fantástico. A visão do modelo ideal da lanchonete, também criada pelos irmãos, era totalmente incomum e diferente dos seus concorrentes, e Ray Kroc também acreditava nisso. Em pouco tempo, ele vai expandindo o negócio e abrindo mais e mais franquias, já com o novo modelo, seguindo o mesmo padrão da primeira, para que seja reconhecida em qualquer lugar. Mesmo que sem capital, ele hipoteca a sua própria residência para dar seguimento ao negócio. Daí notamos um impacto negativo em toda essa ganância. A relação com sua mulher vai desgastando, devido ao longo tempo gasto em viagens e horas dedicadas ao trabalho. Após pouco mais de 6 anos, não satisfeito com os ganhos e desejando crescer ainda mais, Ray Kroc propõe um acordo aos irmãos para adquirir todo o direito da marca McDonald's. Ao conseguir, ele é reconhecido como fundador da empresa e todo o seu império que já havia feito. Oi, me chamo Gilva Andrade e curso Administração na FTC. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar do filme Fome de Poder é a persistência e a determinação de Ray, porque sem ela ele não chegaria onde ele chegou. Diante de vários fracassos que ele já teve anteriormente, mas ele nunca desistia e ele nunca baixava a cabeça, mesmo com o desânimo, ele ainda insistia. E, como vimos no filme, uma hora deu certo, mas isso também gerou nele a ambição. Vimos que ele, com o tempo, ele foi se desfazendo das coisas que para ele não eram mais importantes para o crescimento. Ele chegou ao ponto até de se divorciar da esposa e achar que algumas pessoas eram descartáveis porque não estava agregando valor mais ao negócio dele. Outro ponto que gostaria de destacar também é a adaptação de negócio e a capacidade que ele teve de criar uma marca forte, porque os dois irmãos eles já tinham um plano e um projeto muito bom, porém eles não conseguiam expandir, eles tinham uma mente muito fechada para o crescimento, né, e a expansão do negócio. Então o Ray, ele viu daquele negócio que já era muito bom uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, e eu acho que foi o que faltava neles.
Além de tudo isso, esse filme me fez pensar, será que é possível chegar em lugares assim de patamares tão altos sem abrir mão de alguma coisa, talvez de amigos, famílias? E isso me fez pensar. Olá, meu nome é Joyce, sou estudante do curso de administração da UniFTC, do Polo Vitória da Conquista, e hoje irei dizer qual lição tirei do filme Fome de Poder. A primeira lição é persistência. Rai tinha 52 anos e mesmo assim ele era super persistente. Quando ele queria uma coisa, ele lutava para ter essa coisa, seja com as ideias dele, com os próprios produtos dele, como aquele liquidificador muito potente, ou melhor, não tão potente, né? Mas que ele pregava ser potente. Seja com as ideias dos irmãos McDonald, ele foi pra frente e olhou sempre querendo mais. A segunda lição que eu tirei do filme foi inovação. Seja com os irmãos McDonald, quando pensaram em diminuir um dos maiores problemas que eles viam, que era o tempo. Seja com o Rai, querendo que tivesse franquias pelo mundo e não só ficasse em uma cidade. Lembrando que os irmãos McDonald já queriam ter franquias, ou melhor, tentaram ter franquias em outros lugares, só que eles nunca sabiam escolher bem o administrador que ia cuidar daquilo ali, porque tinha que ter super mão de ferro para sair tudo certinho. Entretanto, a gente também tem que citar o fato de que o Rai foi muito mau caráter, roubando a ideia dos irmãos, porque foi um roubo, já que eles não ganharam praticamente nada com isso, né? Milhões e milhões, e eles não ganharam nem a metade disso, então foi mau caráter. E eu não sei qual a opinião das pessoas, mas na minha opinião, eu acho que você não tem que passar por cima de ninguém para conseguir o que você quer, porque não adianta você estar no topo sozinho. Você tem que estar no topo com outras pessoas que você gosta e que realmente gostam de você. Oi, meu nome é Rian Vitor, sou do curso de administração da UniFTC do Polo de Jequié. Hoje eu vou falar das lições que tirei do filme Fome de Poder. O filme Fome de Poder, embora seja muito bom, para alguns acabou gerando debates em relação à representação do personagem, Ray Kroc. Por um lado, ele é visto como visionário e, por outro lado, oportunista. Tudo começou quando Ray Kroc visitou os irmãos McDonald, e o que chamou a sua atenção foi um modelo de atendimento extremamente rápido e que mantinha a qualidade de seus produtos. Naquele momento, Ray Kroc teve uma ideia para não limitar somente a um lugar. Ele viu como uma oportunidade de replicar esse sistema para todos os Estados Unidos, ideia que já havia sido implementada pelos irmãos, mas que não tiveram êxito, não tiveram sucesso. No entanto, esse filme nos traz alguns ensinamentos. Um deles é a inovação e eficiência. Os irmãos McDonald desenvolveram um sistema inovador de produção rápido e ágil, onde cada um na cozinha tinha uma função. Isso me fez despertar um comparativo em relação ao modelo de produção de Henry Ford, que seguia a mesma lógica na produção de carros. Outros ensinamentos é a persistência. Nada nesse mundo pode superar a boa e velha persistência. É uma lição muito valiosa que me fez entender que não podemos deixar o medo nos vencer. Outro ensinamento é o fator idade. Podemos ver que mesmo aos 52 anos de idade, um vendedor de máquinas de milkshake construiu um império. E o outro ensinamento é o planejamento. Podemos ver que através de um bom planejamento, Ray Kroc conseguiu expandir a marca McDonald's. Olá, meu nome é Letícia, estudante de administração do primeiro semestre na Faculdade Unex do Polo de Itabuna. O filme A Fome do Poder conta a história de como Ray Kroc tropeçou com a invenção dos irmãos McDonald, uma lanchonete projetada para produzir o máximo em espaço mínimo e deu a ela uma alma viva e pulsante. Ao final, ficamos com a certeza de que a fome que consome Ray Kroc não é exatamente de poder, mas sim de empreendedorismo. E uma das lições que eu mais gostei foi de solucionar problemas de seus clientes, que no caso do filme foi a espera, que ele projetou para que um hambúrguer que demorava 30 minutos fosse feito em 30 segundos, e assim conseguiu muitos clientes e um negócio de sucesso.
Oi, gente, me chamo Alice Lemos, sou da turma B de administração do Polo de Vitória da Conquista. O filme Fome de Poder, gente, traz muitas reflexões sobre o empreendedorismo. Eu consegui abstrair aí algumas lições, né, tais como não pensar somente no dinheiro, ter outras ambições. Quanto mais você pensa somente em querer ganhar dinheiro e não querer crescer sua marca e não querer trazer um valor para sua marca, você não cresce. O dinheiro vai ser só um detalhe. Como foi, né, com Maurice e Richard, os irmãos McDonald's. Eles queriam ganhar uma quantia de dinheiro até tal idade, tipo, 2 milhões até chegar a tal idade. E para eles estavam suficientes. Eles não tinham a ambição de querer crescer a marca. Como foi, né, contrariado aí pelo Ray Kroc, que era uma pessoa nos seus meados ali dos seus 50 anos, que queria ser conhecido mundialmente e queria que levou a marca McDonald's para o mundo. Ele foi ambicioso, ele teve uma ambição maior do que ele poderia ter, né? Tirei também aí como lição que boas ideias são importantes, mas implementar elas é mais importante ainda, entendeu? Se você implementa a sua ideia, se você atribui coisas à sua ideia, com certeza aquela ideia vai ser melhor do que tudo, vai te levar ao topo, coisa que Ray Kroc fez com o investimento, né? Com o nome aí do McDonald's dos irmãos. Ray Kroc pegou e implementou, agregou a ideia dos irmãos e levou ao mundo isso. E também, gente, um dos pontos que eu achei muito importante de falar aqui é a melhoria contínua e essencial para o sucesso. Quanto mais você melhora o seu produto, quanto mais você evolui a qualidade do seu produto, você faz com que o sucesso dele seja contínuo. E o topo é só o começo. Olá, meu nome é Carla, curso de administração na rede UniFTC. E vou falar sobre a lição que eu tirei da narrativa do filme Fome de Poder. Esse filme me prendeu do início ao fim, sem dúvidas. Ele me prendeu de todas as formas. Foi maravilhoso. O Ray me ensinou o lado bom e ruim de ser empreendedor, de ter ambição, de ver uma oportunidade e agir logo. O Ray me mostrou que ambição demais destrói sonhos, destrói vidas, machuca, porque ele só pensou nele, em crescer cada vez mais. Não pensou no fato que estava machucando outras pessoas, estava machucando quem criou o McDonald's na final. Um dos irmãos que era apaixonado por aquilo que fazia com paixão, mostrava ali que queria fazer um ambiente familiar e rápido. Por isso que criaram o McDonald's, que era o primeiro sistema rápido de comida. O Ray viu ali como uma oportunidade de crescer, de ser um empreendedor desse negócio e evoluir cada vez mais, em querendo faturar cada vez mais. Porém, ele não contava que iria ter dificuldades, e teve. Mas acabou achando uma forma de se livrar. E nesse meio caminho saiu pisando em todo mundo, cobiçando tudo, sem pensar no próximo. E foi isso que eu entendi desse filme. Ele foi muito bom. Me abriu a mente de várias formas. Me mostrou que ser ambicioso até certo ponto é bom e faz bem. Porém, demais faz mal não só para mim, mas também para o próximo. Boa noite, meu nome é Ana Beatriz e eu sou aluna do curso de administração na UniFTC. Em Fome de Poder, a grande lição narrativa para mim foi focar na dor do consumidor e descobrir como solucionar os problemas. É a fórmula do sucesso, já que sabendo qual a necessidade, podemos achar algo para ajudar, mantendo assim uma clientela ativa e constante. Desde o início do filme, fica claro o grande problema que o McDonald's buscou solucionar de forma assertiva. Excesso de filas nos restaurantes e a demora na entrega do pedido.
Quando eles conseguiram solucionar isso, transformaram no que era apenas uma ideia em um grande negócio de sucesso até hoje. Eu vou manter o boa noite, querido, porque refazer esse áudio aqui vai dar maior trabalho do mundo para minha dicção. Boa noite, o meu nome é Bruno Vinícius Oliveira, eu sou da turma de Administração Noturno, turma B1, do Polo de Itabuna, da UNEX. A gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre o filme Fome de Poder, né? O filme Fome de Poder tem uma história legal, né? Mostra como começaram as franquias do McDonald's, quando o Ray Kroc, né? Ele encontrou os irmãos McDonald's e ele começou um legado de franquias, né? Os irmãos McDonald's, eles tinham uns princípios, né, de atendimento, eles tinham ali uma certa visão de empresa, e o Ray, ele tinha uma visão diferente. Ele visava muito na questão do lucro, da expansão, e os irmãos, eles prezavam demais pela qualidade, pela parte mais humana, talvez. Então, assim, chegou uma hora que eles acabaram tendo conflitos entre si, e o Ray, ele conseguiu ali passar por cima dos irmãos McDonald's, né? O filme tem essa certa crítica, né, social, que faz a gente pensar se é realmente possível ter sucesso no mundo dos negócios sem abrir mão de seus princípios. Mostra também que nem todo mundo que é bem sucedido é um herói, certo? E é um filme legal, porque mostra toda a história do McDonald's, é empolgante, mostra o lado do empreendedorismo e fala um pouco sobre ética, né, ou a falta dela, e as altas e baixas do sucesso. Olá, meu nome é Carla, curso de Administração na rede UNFTC, e vou falar sobre a lição que eu tirei da narrativa do filme Fome de Poder. Esse filme me prendeu do início ao fim, sem dúvidas. Ele me prendeu de todas as formas. Foi maravilhoso. O Ray me ensinou o lado bom e ruim de ser empreendedor, de ter ambição, de ver uma oportunidade e agir logo. O Ray me mostrou que ambição demais destrói sonhos, destrói vidas, machuca, porque ele só pensou nele, em crescer cada vez mais. Não pensou no fato que estava machucando outras pessoas, estava machucando quem criou o McDonald's na final. Um dos irmãos que era apaixonado por aquilo que fazia com paixão, mostrava ali que queria fazer um ambiente familiar e rápido. Por isso que criaram o McDonald's, que era o primeiro sistema rápido de comida. O Ray viu ali como uma oportunidade de crescer, de ser um empreendedor desse negócio e evoluir cada vez mais, em querendo faturar cada vez mais. Porém, ele não contava que iria ter dificuldades, e teve. Mas acabou achando uma forma de se livrar. E nesse meio caminho saiu pisando em todo mundo, cobiçando tudo, sem pensar no próximo. E foi isso que eu entendi desse filme. Ele foi muito bom. Me abriu a mente de várias formas. Me mostrou que ser ambicioso até certo ponto é bom e faz bem. Porém, demais faz mal não só para mim, mas também para o próximo. Valeu, pessoal! Chegamos ao final de mais um podcast da primeira temporada de Planejamento de Carreira em Perspectiva. Nos encontramos em uma próxima empreitada, desta vez com o filme Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento. Ouçam e compartilhem as nossas ideias, combinado? Até a próxima!